projeto do Florinda Cast surgiu de uma sugestão do meu marido, no caso você, e rapidamente eu já gostei da ideia, já abracei a causa, já fui planejando como eu faria, que formato seria, qual nome eu daria para o projeto. Esse projeto é exclusivamente para mulheres, mas é claro que a gente abre uma exceção para os homens também. Por que eu escolhi fazer isso para as mulheres? Primeiro que as mulheres me inspiram. Eu acho que elas são fortes e ao mesmo tempo delicadas. E eu sou uma admiradora das mulheres. Então eu quis fazer um formato exclusivo para elas, porque eu acredito que existem muitos temas que podem ser explorados, que podem ser discutidos e que podem ser aprendidos pelas mulheres. E eu quero proporcionar isso, eu quero facilitar isso. Para escolher o nome, eu pensei num nome que ao mesmo tempo fosse divertido e também amável. E eu acredito que o Florinda traz essa diversão quando a gente lembra do seriado do Chaves. A dona Florinda, ela era bem divertida, ao mesmo tempo que ela era brava, ela era também trabalhadora, apaixonada e traz essa diversão. E amável porque Florinda significa flor ou aquela que floresce. Eu achei esse significado muito bonito e eu quis trazer isso. Diversão e amabilidade também. A minha expectativa com o podcast é inspirar mulheres. Eu sei que todas nós temos histórias inspiradoras e encorajadoras e eu quero trazer a oportunidade de mulheres contarem as suas histórias para inspirar outras mulheres. Uma mulher encorajada, uma mulher inspirada, ela inspira outras mulheres, ela inspira homens, ela inspira crianças, ela inspira onde quer que ela passe. Eu investi muito carinho e dedicação nesse projeto. Eu espero que ele seja uma bênção na sua vida e que ele possa te inspirar a florescer. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Florinda Cast, um podcast que recebe mulheres que inspiram outras mulheres com as suas histórias. Hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio uma Florinda talentosíssima, ousada, dedicada. Ela é fotógrafa, mãe. Nós estamos falando de Silmara Marra. Seja muito bem-vinda, Silmara. Ai, obrigada, Joyce. Fiquei muito lisonjeada em receber o seu convite. Para mim foi uma honra, está sendo uma honra estar aqui. Quero elogiar vocês pelo projeto. Tá lindo o podcast, eu maratonei. E eu quero parabenizar pela dedicação de vocês nos detalhes, na qualidade da imagem, de áudio, cenário. Tudo muito lindo, parabéns. Gente, não, Silmara, calma, gente, porque eu tô inchada aqui agora, neste momento. Porque eu vou falar uma coisa, vindo de você, isso aí é muito, viu? Porque eu sei que você é toda delicada, dedicada, atenciosa ali com os detalhes, porque eu vi o seu trabalho impecável e você falando tudo isso aqui, eu tô me achando o máximo, né? Nós estamos nos achando bem. Eu tô, e Eu, eu não, eu, e eu confesso. e eu prestei atenção nos detalhes mesmo, eu sou detalhista e tá tudo muito lindo, Ai, viu? que legal, muito bom. Antes da gente começar, Silmara, o Luciano vai dar uns recadinhos pra gente. Boa noite, Luciano. Boa noite, meninas. Boa noite, Boa pessoal de noite. casa. Recadinho muito rápido. Antec Telecom, internet de qualidade Antec Telecom, tá muito atrasado. obrigada, Antec. Calma, você me pegou desprevenido, tava Bebendo bebendo água. água. Também pedi o pessoal para se inscrever no canal. Muito Florinda bem. Cast no YouTube, se inscreva e nos siga também no Instagram. A gente posta os cortes lá de 1 minuto. Em breve a gente vai estar postando os cortes aqui de 10 minutos, 15 minutos aqui no YouTube também, né? Amém. Eu tô meio enrolada da vida, mas eu vou conseguir. Não pode trazer história de bastidor pro ao vivo, mas eu vou trazer. Tava aqui com a dificuldade com a Joyce, que toda vez que vai começar eu falo, olha pra mim, pra eu te mostrar a hora de entrar. Aí, olha pra mim, tá? Ela, tá bom. Aí, a hora de começar, ela tava olhando pro celular dela. É porque eu convivo com meu marido que é TDAH e eu tô pegando um pouco desses negócios, sabe? Vendo borboletas na hora das coisas, entendeu? Seu marido tá tomando remédio, Tá medicado. tá medicado. Você falou cortes de 1 minuto.
eu tô, assim, precisando fazer um esforço gigantesco para deixar o corte do tamanho certo lá, porque o Sim. meu fica, às vezes, 2 minutos não sei quanto, porque eu não resisto ao que vocês falam. E aí eu quero colocar toda a Tudo. conversa. Tem que ir lá pro YouTube, que daí dá cortes Sim, maiores, é. né? Ai, pois é, Silmara, que bom que você aceitou o nosso convite. Gente, eu encontrei a Silmara, para vocês ficarem sabendo como que eu encontrei essa pessoa. Eu tava vendo o Instagram e vi o trabalho de uma pessoa impecável. Ela montou um estúdio tão maravilhoso de Natal, porque ela é fotógrafa, então ela montou o estúdio de Natal. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Aí fui olhar o trabalho dela. Eu falei, gente, que pessoa impecável é essa aqui no trabalho? Eu falei, eu vou convidar essa pessoa para ir no Ah, eu tô me podcast. sentindo agora, né? Valeu a pena, então, investir, fazer tudo com tanto detalhe. Chegou até você. Eu fiquei surpresa Sim. também, a forma que você me encontrou. Pois é, interessante, né? Olha só como os encontros acontecem, né, Sim. Silmara? E eu sempre falo para todo mundo, quem vem aqui, Silmara, não vem por acaso. É, o convite parte de mim, mas eu fiz uma oração antes, quando a gente começou a pensar no projeto. Eu falei assim, Senhor, coloque pessoas que o Senhor escolher para estar lá. Então, assim, o convite é meu, mas a escolha é do Senhor. Uhum. Então, você está aqui por um direcionamento dele, né? Então, não foi à toa os detalhes e tudo que você faz com tanta dedicação. É, a gente precisa amplificar isso ainda mais e é o motivo de você estar aqui, porque você é uma mulher inspiradora. Então, você está aqui para Ai, inspirar outras mulheres. que honra minha de estar aqui. E aí eu te convidei para conhecer você mais, certo? E para a gente conhecer você melhor, além das fotos, porque quando a gente entra lá, a gente já encontra o seu trabalho. E já maravilhoso, impecável. Ai, obrigada. Mas eu tenho curiosidade em saber quem é essa pessoa por trás daquilo que a gente consegue ver ali, por exemplo, no Instagram, né? E eu queria saber um pouquinho da sua história, Silmara. Quem é a Silmara atrás de uma câmera? Sua história de vida, como é que você chegou até aqui? Conta um pouquinho para nós. Ai, vamos lá, vou começar da infância, né? Minha infância Ótimo. foi uma infância muito simples. Sou nascida e criada em Confresa, confresense, raiz. Nasci na roça, na zona rural. Mais velho um pouco, a gente mudou para a cidade. E foi uma infância bem simples mesmo, criada ali com meus pais, meu irmão na roça. Depois que a gente veio para a cidade, as coisas foram melhorando aos poucos, né? Eu fui vendo a evolução dos meus pais aos poucos, saindo de uma casinha simples para uma casinha melhor, de uma moto para um carro, e aos poucos foi melhorando as coisas, né? E minha adolescência foi a época que eu mais tive presente na igreja, por influência da minha mãe sempre levou tanto eu quanto meu irmão para a igreja. A gente passou a infância, né, na Madureira, né, igreja evangélica, então eu tenho a lembrança da minha infância inteira na igreja, e minha adolescência foi onde eu quis mesmo estar presente. Eu posso resumir minha adolescência na igreja mesmo, até ali os 15 anos, eu gostava de ir em todos os cultos e foi basicamente resumido a dedicar à igreja a minha adolescência. É maravilhoso, né, Ai, Silmara? é Eu muito também bom. fui. Eu agradeço a minha mãe por ter me levado, porque deixa ali os princípios, né? Se você nunca esquece o que você aprendeu ali na infância, na adolescência, leva para a vida mesmo. Hoje estou levando para minha filha já, né? Uhum. Deixando para ela também. E mais velha, eu comecei a gostar de fotografia, que já entra também ali na profissão. Quantos anos você tinha quando você foi tomada por esse desejo de fotografar? Começou na adolescência. Eu lembro que o meu primeiro celular com câmera, eu já fiquei apaixonada em foto, porque era diferente. Os primeiros celulares não tinha câmera, né? Era só o Sim. tecladinho. E aí eu lembro que o primeiro celular que eu ganhei, assim, que tinha câmera, eu queria tirar foto de tudo. E eu amava fazer foto. E aí, com 15 anos, eu pedi para os meus pais, de presente de aniversário, uma câmera profissional.
Fui bem assim, não, Uau! não quero festa, eu quero uma câmera profissional. Que legal! Só que, infelizmente, não deu certo. A Ah, gente saiu procurando nas lojas físicas e não encontra câmera profissional em loja, né? A gente não tinha essa noção de como que funcionava. E procuramos em Gazin, em lojas de rede, mas não tem, não acha. O que a gente achou foi aquela tradicional Samsung sei, quadradinha. sei. Já tive dessa. Aí eu fiquei feliz com essa mesmo. A gente não tinha ainda o hábito de comprar online, né? Porque hoje tudo é comprado online. Então, foi a que tinha mesmo na loja. E eu fiquei feliz com essa, com a tradicional Samsung quadradinha. Uhum. E isso ficou. Eu esqueci desse desejo de ter a câmera. Mais velha, eu tava com um projeto de canal de YouTube. Eu acho que quase todo mundo já pensou em algum momento, né? Assistindo um vídeo, falando, por que não criar um canal no YouTube? Eu pensei isso e Muito criei. bom. Criei e comecei a gravar. Assistia muito vídeo no YouTube. Eu falava, gente, eu vou fazer isso, é muito legal. E aí eu comecei a fazer. Aí veio de novo a lembrança da câmera. Aí eu falei pro meu pai, olha, com 15 anos não deu certo, eu já tava com 18. Agora eu quero a minha câmera. Eu já sabia comprar online, eu mesma pedi, ele me deu a câmera profissional. Até então, para gravar vídeo no YouTube, já tinha mudado, né? O A meta da foco. câmera agora Aham. era para gravar vídeo no YouTube. Mas eu sempre fotografava minha filha, ia para algum aniversário de familiares, fotografava o aniversário, sem saber o que eu estava fazendo direito, só clicando mesmo, né? Pegava a câmera e clicava. Até que eu comecei a melhorar nesses cliques, no ângulo, tudo sem compromisso, né? Sem ver aquilo como uma profissão. Era porque eu tinha uma câmera e gostava de fazer foto. Até que eu comecei a fazer umas fotos de uma amiga muito bem. Ela começou a me elogiar e ela parou para mim e fez a pergunta assim, Mara, por que que você não trabalha com isso? E eu já estava querendo trabalhar, a Alice já estava com 2 anos, então eu já estava pensando em trabalhar, né? E eu parei e pensei, gente, eu gosto disso, de fotografar. Eu tenho uma câmera, por que não? Parece que só faltava alguém me perguntar, assim. Um empurrãozinho. Eu tinha câmera, eu gostava de fotografar, mas eu nunca tinha tido essa visão como uma profissão. E a partir do momento que ela me perguntou por que que você não trabalha com isso, virou uma chavinha. Falei, então eu posso ser fotógrafa. Que É verdade, legal. eu tenho uma câmera, eu posso trabalhar com isso, uma coisa que eu gosto. E aí eu lembro de mandar mensagem para minha mãe no mesmo dia. Mãe, eu quero trabalhar com fotografia, eu quero fazer um curso. Aí ela me deu o curso, me deu passagem, fui para Goiânia fazer, já abracei, assim. Eu lembro que quando eu vi a fotografia como uma profissão, eu não tinha mais opção para outra coisa. Não Eu tinha vi, olhos para mais eu vi, eu nada. falei, é a fotografia, a minha profissão, Ah, não dei brecha para dar errado. É aquilo então, é isso que eu vou fazer. Bem assim, abri o Instagram, criei o Instagram, Silmara Amarra Fotografia. Coloquei lá, fotógrafa. Nem sabia do que ainda. aham. Fui fazer o curso em Goiânia e eu cheguei lá com uma visão. Cheguei achando que eu ia aprender tudo sobre fotografia e sair craque. Porque a câmera tinha tempo já, mas eu não sabia as técnicas. Eu ouvia os nomes, não tinha noção do que fazer, né? E eu saí de lá com a certeza de que era muito mais difícil do que eu pensava. Porque não ficou tão claro para mim. Eu achei que eu já ia saber fazer, sair de lá sabendo fotografar, mas não foi bem assim. Mas eu também saí com a certeza de que era o que eu queria. Porque eu tive acesso a fazer ensaio feminino. Foi o primeiro tipo de ensaio que eu comecei a fazer. E eu falei, é isso que eu quero fazer. Mas também saí pensando, é muito difícil. Só que aí eu ia pro YouTube, pesquisava, estudava. Nunca foi um, Impeditivo. isso, um empecilho. Que legal. Ai, menina, eu amo essas histórias. Que legal isso. E desde aquela época você já queria focar, porque hoje eu vi lá no seu Instagram que você trabalha muito com fotos femininas, né? Isso. E desde aquela época você já foi seduzida por isso. É, por foto de mulheres, retrato Aham. feminino. O meu primeiro curso foi com mulheres, com ensaio Uhum. feminino.
As primeiras fotos que eu postei, eu chamava as meninas que eu olhava assim na cidade e mandava mensagem: Oi, você topa fazer um ensaio para postar lá o portfólio? E foi assim, eu comecei a publicar essas fotos e comecei já a ter clientes, que foi muito surpreendente para mim também. Isso tudo foi muito rápido, foi em média uma semana. O dia que eu falei, eu vou ser fotógrafa, eu já entrei em contato com a fotógrafa lá em Goiânia, fiz o curso, abri o Instagram e já comecei a postar. Foi, tipo, na próxima semana eu já tinha cliente. Uau! Aí foi muito surpreendente pra mim, porque eu não sabia, tá, e agora? Como que eu cobro? Como que Aham. edita? Eu não, Meu Deus. eu não sabia nada. E aí Aham. eu saí do curso achando que eu ia aprender tudo isso. Mas eu Entendi. só saí olhando, era muito maior do que eu pensava. Eu achava que editar foto era mais tranquilo. Aí eu vi vários programas, várias opções. O que que faz? Mas Essa é a aí eu parte fui indo. chata. É a parte chata. Eu gosto de fotografar. Eu fico o dia inteiro fotografando se preciso, mas editar é um pouco sofrido. É. A parte de fotografar é a parte que eu gosto mais, que dá pra usar a criatividade, coloco a minha identidade ali no momento da fotografia mesmo, de tirar as fotos, de fazer os ângulos. A edição tem que estar ali presente também, mas não é a parte que me traz felicidade, digamos. Aham. Aham. É o complemento obrigatório e Tem pronto. que ter, mas o melhor é fotografar mesmo. O momento de fotografar é o que eu fico realizada, que eu me sinto feliz mesmo. E aí você desse começo já recebendo clientes, aí você, como que foi o processo assim de você já depois saber o que estava fazendo ali, já com a edição das fotos, quanto tempo que você gastou já para ir se profissionalizando mais, Uhum. melhorando mais seu trabalho, Silmara? Foi rápido, porque, igual eu te falei, o primeiro momento que eu decidi, não, então agora eu vou trabalhar com fotografia até eu ter a primeira cliente foi uma semana. Então foi Uhum. muito rápido. Quando eu recebi já pedido, Silmar, eu quero fazer foto. Eu não sabia como montar um orçamento, quanto cobrar. Até então eu tinha abrido o Instagram, Silmar Amarra Fotografia, e tinha feito o curso e tinha a câmera. Eu não tinha o estúdio, eu não tinha acessório. E o primeiro cliente que eu tive foi infantil. E aí eu falei, olha, fulana, eu tô começando agora, eu não tenho acessório, eu só tenho a câmera e o sonho. A câmera Aham. e o sonho, né? E ela, não, mas eu quero fazer com você. Eu acho que assim, Deus mandou as pessoas pra me incentivar, porque aí foi onde eu vi, realmente, essa é a minha profissão mesmo. Agora eu já tenho cliente. Aí concretizou aquilo, da Uhum. ideia de ser fotógrafa até realmente me tornar uma fotógrafa que estava recebendo para aquilo. Se tornou uma profissão mesmo, né? Aham. Concretizou aquilo. E aí eu fui atrás de. Eu ia no YouTube, pesquisava como fazer vídeo de neném. Via lá várias vezes e saía, ia na casa da cliente, fazia o vídeo, as fotos de neném. Comecei na casa da cliente, fazia ao ar livre. Muitas vezes a gente ia para algum lugar que tinha alguma grama, levava um paninho, dava um jeitinho de fazer as fotos. Foi um ano assim, fazendo ao ar livre, editando em casa, até eu conseguir construir o estúdio, porque eu vi a necessidade de ter um espaço para fotografar. Ao ar livre tem época que tá chovendo, às vezes a casa da cliente não é tão favorável para fazer foto. Então eu senti a necessidade de ter um estúdio. O primeiro passo que eu dei assim maior, né, foi o estúdio. Quando eu tava com alguns meses, eu falei, eu já vou juntar o dinheiro para fazer o estúdio, porque eu preciso. Para crescer na fotografia, eu vi a necessidade de ter um espaço, porque eu não podia depender da chuva, ou se estava nublado, ou se estava sol. Dentro do estúdio, a gente tem um controle maior, né? Liga as luzes ali e você consegue fotografar independente do clima. Então, foi o primeiro passo, assim, maior que eu dei, foi o estúdio. E depois veio os congressos, workshop, curso. Eu gosto muito de estudar e de ir atrás de network também, né? Eu acho que o maior ganho nesses congressos, além de você ter acesso ali a pessoas renomadas, né, no ramo, falando para você ali pessoalmente, é o network com outros colegas de trabalho ali, né? Você aprende muita coisa mesmo só de estar com pessoas que sabem, que já estão no ramo ali há muito mais tempo. Eu que estava no inicinho, conversava com alguém que estava há 10, 15 anos, então a gente absorve muito conhecimento só de ir até um lugar assim.
Não, é maravilhoso para quem está começando. Uhum. Pega uma pessoa ali que está há 10 anos fazendo isso, que mais que quer, né? Olha E para eu você, só é ficava mais incrível. apaixonada. Falava, nossa, Sim. é isso que eu quero pra mim. Aí eu via, ficava com medo de ser uma profissão só de momento, no início, né? Será que daqui 10 anos eu ainda vou estar trabalhando com isso? Aí eu chegava no congresso desse e via um senhorzinho fotógrafo. Falava, ah, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Incrível. E quando você começou lá, que você tinha só a câmera, você imaginava que precisava de tudo isso também, assim, do estúdio e de participar de congressos e de ter as que você falou o nome? Os Acessórios, acessórios, você sabia de tudo isso que você precisava ou não? Basta, você achou assim, tem uma câmera, eu já vou me tornar fotógrafa e pronto. eu não fazia ideia. Nem da Aham, edição, aham, que foi, era uma coisa básica, né? A coisa básica é você ter a câmera e ter um computador e saber editar. São as três coisas básicas para se tornar um fotógrafo, né? Se você tiver uma câmera, um computador e saber editar a foto no computador, pronto. E eu não tinha noção nem da edição, imagina. aham. Então foi bem aos poucos mesmo. E quando eu comecei, voltando lá na foto de mulheres, era o meu foco principal. Só que quando eu anunciei que eu estava ali fotografando, que eu coloquei o Instagram de fotografia, não foi o público principal que eu atraí. Na região, na cidade, o foco principal era infantil e gestante. Então, quem me procurava era mais infantil e gestante. Eu fui indo, seguindo ali a demanda. Vinha uma mãe falando, Simara, eu quero tirar foto do meu filho. Eu precisava fazer, porque eu tinha que evoluir na fotografia, eu precisava do dinheiro, Uhum. precisava pagar a conta. E o feminino foi bem aos poucos, né? O público feminino eu não consegui atingir ele de início. E aí, com a demanda de gestante, de bebê, eu fui investindo nisso, investindo em acessórios infantis, em roupas de gestante. Mas chegou a um ponto que eu não estava mais feliz, me sentindo realizada com as fotos. De fazer as fotos e ver o resultado e não me ver naquele resultado mais. Aí chega um ponto que fica ali desgastante, fica uma profissão que tá te cansando, né? E no início eu fiquei tão empolgada, aí eu parei para pensar o que que tá acontecendo. É o que eu queria, eu gosto de fotografar, por que que eu não tô me sentindo realizada? Aí foi quando eu fui para o primeiro congresso em São Paulo, é o Wedding Brasil. É o maior congresso de fotografia da América Latina. Foi minha primeira viagem de avião. Aham. Então foi assim uma experiência já bem grande para mim. Eu, criança que via alguém falando que viajava de avião, achava que era coisa só de gente rica. Nossa, mas é uma coisa só de filme, assistir nos filmes as pessoas viajando de avião. A minha família não tinha isso, né? De pessoas que viajavam, que tinham acesso a essas coisas. Então eu achava que não era para mim. Eu já tinha aquela mentalidade ali de que, ah, não, isso é uma coisa muito distante. E aí eu me via ali com o meu próprio trabalho, com o dinheiro que eu ganhei da fotografia, viajando e conhecendo um lugar, né, uma cidade grande, São Paulo, era totalmente diferente. Eu acho que eu não tinha ido em nenhuma capital, então eu já ir para São Paulo, viajando de avião. A primeira vez eu lembro que eu chorei horrores no voo, que quando o avião decolou assim, meu Deus, eu tô aqui mesmo, eu tô conseguindo. E nesse congresso foi uma virada de chave, foi onde eu consegui ver o que eu tinha que fazer, o que que não, por que que eu não estava me sentindo realizada e ter coragem de dar o próximo passo, de mudar ali o que não estava no caminho certo. Eu estava no ramo certo, que é a fotografia, mas eu não estava no nicho que eu queria. Por isso que eu não estava me sentindo realizada. Só que tinha o medo de, e se eu parar de fotografar o infantil e a gestante? Continuo fotografando gestante, tá, gente? Inclusive, adoro fazer ensaio de gestante, só que o jeito. Eu não gostava de fazer aquelas fotos com tiara de flores, com saia de tule. Sei. Aí, quando eu via aquelas fotos, eu não gostava. E eu postava aquilo no meu Instagram. Aí chegou um ponto que eu olhava e falava, não é o, não tem eu nessas fotos.
Aí perde o sentido. Entendi, não tinha sua identidade ali. Uhum. Aí deixa de fazer sentido, né? Eu tô fazendo algo e que não tem a minha personalidade, não tem a minha essência. E aí, nesse congresso, eu tive acesso a muito aprendizado. E eu perdi, desbloqueou aquele medo que eu tinha de, e se eu parar e não tiver cliente? Como que eu vou pagar as contas? Eu já tinha funcionária na época, pulei aí umas partes, né? Mas a decisão de ter uma funcionária, por exemplo, foi um momento bem decisivo, assim, da minha vida na fotografia. Eu pulei uma partezinha, inclusive, que foi uma queda que eu tive. Eu tive meus equipamentos furtados. Ai, meu Deus. Depois que passou essa fase do estúdio, que eu já estava bem, que eu já estava com um computador melhor, uma câmera melhor, tinha investido bastante nisso, trabalhado muito para isso, e eu simplesmente chego no meu estúdio, eu tinha sido furtada, Ai, não tinha, na verdade foram 2 vezes. Uma vez foi o computador, cheguei, o computador não estava, e outra vez foi em casa a câmera. E era uma câmera que eu tinha investido bastante dinheiro. esse equipamento é muito caro, né, É. Samara? Meu Deus. A gente começa ali embaixo, né? Minha primeira câmera foi uma inicial, então não é tão cara, mas essa que foi furtada já era um investimento maior. Eu fiquei 1 ano trabalhando para conseguir comprar essa câmera. Aí eu tive a primeira baixa na fotografia. Eu nunca pensei assim em desistir, mas nessa época, como eu perdi o computador, eu tinha arquivos de clientes. Foi o que me deixou mais abalada. Porque Meu imagina Deus. você entrar em contato com a cliente e falar assim, fulano, aquelas fotos que a gente fez, não tem. Ai, Eu, Samara. roubaram, levou o computador, cartão de memória, não tem. Tanto que hoje eu deixo tudo na nuvem já por causa desse trauma, né? E foram algumas clientes que eu tive que entrar em contato. E graças a Deus, todas as clientes entenderam e se propuseram ali a ajudar, se eu precisava de algo. E eu tive apoio, assim, de outros profissionais do mesmo ramo, né? Outros fotógrafos. Se você precisar de uma câmera emprestada, eu te empresto. Que legal. Gente, como que a pessoa vai emprestar o equipamento de trabalho dela? Então, eu vi ali o apoio tanto das clientes como dos colegas do ramo. Mas me deu uma queda, assim, emocional, me deu uma desmotivada porque eu tava ali muito feliz, conquistando tudo, e de repente, quando eu tinha chegado ali num equipamento que eu queria tanto, eu perdi de uma vez. Dá uma, dá uma desanimada. Eu não cheguei a pensar em desistir, mas eu fiquei alguns meses assim reclusa, sabe? Se Só questionando. só editando as fotos que eu já tinha feito para entregar, até porque o computador que eu tinha eu perdi, então eu fui para um bem inferior, demorava muito mais para editar. E eu fechei o estúdio, fiquei 3 meses com o estúdio fechado. Eu lembro que tava numa época, tipo agora, que tava chovendo, ele ficou mofado as paredes. Até que eu não consegui responder o WhatsApp. Foi uns 3 meses, assim, bem complicados que eu passei. Uma queda bem... Me abalou muito. O meu emocional, né? E eu não conseguia responder as mensagens no WhatsApp, porque eu tinha fechado o estúdio e tinha gente querendo agendar. Graças a Deus sempre teve. E eu fiquei 3 meses sem responder o WhatsApp do estúdio. Imagina quantas mensagens. Tinha mais de 200 pessoas para responder. Até que um dia eu tava em casa, assim, lavando louça. Eu lembro bem desse momento. Foi marcante para mim. Eu tava lavando louça e ouvindo um louvor. E aí, de vez em quando, eu ia lá, olhava no WhatsApp as notificações e eu falava, meu Deus, eu não consigo responder esse tanto de gente. O que que eu vou fazer? E o estúdio estava fechado, tinha que dar uma reforma nele, tanto que o mofo tinha afetado a parede. E aí eu lembro de estar ouvindo louvor, assim, olhando para a janela e eu senti como se fosse o Espírito Santo falando comigo, assim, contrata uma funcionária. Em momento nenhum eu sentia vontade ou nem passava na minha cabeça, porque eu tava numa baixa, não tava atendendo, tava com o estúdio fechado, como que eu ia contratar uma funcionária? Eu não tinha dinheiro nem para pagar
o salário da funcionária na época, Uhum. né? E aí eu fiz. Eu senti muito aquela, como se fosse uma voz mesmo, assim, no meu coração, falando, contrata uma funcionária. E aí eu pensava, não, mas eu não consigo pagar uma funcionária, o que que eu vou fazer? Não, mas a própria funcionária, com um mês de trabalho, ela vai pagar o salário dela e mais. E aí eu, gente, mas o Uau. que que eu faço? E ficou aquilo, tipo, eu teimando com Aham. essa vontade. Não Não, mas fazia sentido não para vai dar você, né? certo. É, como que eu tô num momento assim tão frágil que não tô nem com vontade de trabalhar. A gente perde ali, né, quando dá uma desmotivada, não tava com vontade de trabalhar. Como que eu vou contratar alguém? É uma responsabilidade. E aí vinha a vozinha, você vai conseguir pagar ela, vai dar tudo certo. E aí foi o primeiro passo assim que eu dei depois dessa queda. Contratei a funcionária e foi exatamente igual eu tinha sentido. Ela mesma já começou a responder as mensagens, comecei a marcar ensaios novamente, fiz a reforma no estúdio, aí tudo começou a dar certo. Depois disso, eu fui pro congresso. Foi tipo uma coisa depois da outra. Aí eu me reergui de novo ali. Ai, que lindo! É interessante, né? Como algo lindo surge de algo tão doloroso, né? Foi. Porque é bonito você pensar assim, você estava sem força para continuar, Silmara, mas o Espírito Santo te leva a entender que se você não consegue, então você precisa de ajuda. E a gente se abrir para isso, para a ajuda do outro, né? Quando a gente está incapacitado, se sente incapacitado naquele momento, é incrível. Olha, gerou um movimento na sua vida, uma mudança Foi. na sua vida, né? Um recomeço, né? Interessante, olha só. Quer dizer, você não dava conta sozinha, mas você precisava de alguém Uhum. para poder, para poder te ajudar nisso, né? Você, a partir disso que conseguiu continuar. Olha que lindo. Foi exatamente assim. E foi um ato de coragem mesmo, porque eu não via como fazer isso. Não fazia sentido. Aham. É a Como que eu. fé, É, né? foi a fé. E eu ouvi e atendi. Foi a melhor escolha que eu fiz, melhor decisão. Porque depois disso, tudo foi melhorando. Hoje eu enxergo que eu aprendi muito nessa queda. No momento que eu estava ali nela, só vendo o prejuízo, parecia que era quase impossível. Nossa, mas eu vou ter que trabalhar um ano de novo para comprar outra câmera. E não foi, foi bem antes, para conseguir uma outra igual, até melhor, na verdade, né? E eu fui conquistando tudo ali, até melhor do que era. No congresso eu tive também outra virada de chave. Liguei para minha funcionária, que ela já estava ali no estúdio, já tomando de conta, me ajudando mesmo, assim, respondendo mensagem, atendendo quando eu não estava. E eu lembro de ligar para ela lá do congresso mesmo e falar assim: tira tudo que tiver de acessório infantil, de vestido, de saia de tule do estúdio, tira tudo e coloca em sacolas. Porque lá no congresso eu tive a virada de chave de que eu queria trabalhar com feminino. E lá eu me senti encorajada. Acredito que eu fui nesse congresso por esse motivo. Deus me levou até lá por esse motivo, para eu ter coragem de fazer. Igual eu falei, eu tinha chegado a um ponto que eu já não estava mais me sentindo realizada. E não era, o problema não era a fotografia, era o nicho, o tipo de foto que não estava sendo a minha identidade. E lá eu tive a clareza de que eu tinha que fazer com a minha identidade e que eu não ia perder cliente por isso. Eu ia só trocar. Eu ia atrair as clientes que se conectavam com o tipo de fotografia que eu gostava de fazer. Então não fazia sentido eu ficar mantendo algo que eu não gostava com medo de perder. E foi exatamente assim, foi o contrário. Eu atraí as clientes que gostavam exatamente do tipo de fotografia que eu queria fazer, que tinha minha identidade. E é o que tem hoje lá no meu Instagram. As fotos que eu posto lá são escolhidas também a dedo, são clientes que vieram por esse motivo, que se conectaram com o tipo de fotografia que eu gosto de fazer, que tem uma história por trás das fotos. Não é à toa também, igual você falou que não é à toa estar aqui, não é à toa aquelas fotos, todas elas têm algum motivo de estar ali no perfil.
E são maravilhosas. Eu vi quase todas. Eu achei maravilhosas, lindas, lindas. Ai, que bom. E como a gente falou nos bastidores, eu não sei se a gente chegou a falar aqui, você é preocupada com os detalhes, né, Silmara? Na foto, a gente percebe que tem uma riqueza de detalhes nela. Parece que tudo pensado, arquitetado, minuciosamente ali, organizado, para sair uma foto belíssima, né? Não é como eu chegar ali, porque eu sou assim, né? Ai, vi isso aqui tá bonito. Eu chego lá, tirei uma Tira a foto, pronto, foto. sem compromisso, só achei bonito ali. Não, é pensado, né? Tem isso, assim, para cada cliente, para cada foto, você pensa nos detalhes. Sim. É, o que fica um pouco difícil com o tempo na fotografia, vai fazer 7 anos que eu trabalho com fotografia. É como fazer cada ensaio ser diferente do outro. Não é fácil. Porque imagina, é ali no estúdio. Ah, mas é o mesmo fundo. É o fundo branco, né? Agora o fundo cinza, que eu também investi nele agora. Mas isso tira a gente também da zona de conforto. Cada ensaio, cada cliente que vem, eu penso em alguma maneira de não ficar igual à foto anterior. Mesmo que seja no mesmo lugar, eu mudo uma iluminação ou a pose. Eu gosto de saber o motivo da cliente estar fazendo aquela foto. Por que que ela quer aquela foto? O que que ela quer passar? Sempre tem um motivo. Ou é para comemorar o aniversário de 30 anos, estou fazendo muito foto de aniversário de 30, 40, 30, né? Que é uma data assim que é marcante e sempre tem um motivo. A maioria quer de alguma forma elevar a autoestima, nunca se viu daquela forma, né? Algumas pessoas vêm pela primeira vez, eu me sinto assim honrada de vir algumas pessoas assim, Mara, é a primeira vez que eu tô fazendo um ensaio. Nunca fiz, aos 30, fazendo o primeiro ensaio. E eu ter a honra de fazer aquele ensaio, mostrar ela de uma forma que ela nunca se viu antes. Porque é uma selfie, alguém fazendo uma foto. E ali no ensaio é diferente. A gente pega aquele momento para aquela pessoa. A atenção é para ela. É tudo pensado em como deixar ela na melhor versão dela mesmo. Eu gosto de ver o motivo por trás, de transparecer isso na foto. Extrair a essência, né, Uhum. daquela mulher. Eu tô me colocando no lugar dessa mulher que vai ser fotografada. Não é fácil, né? Você chega com essas dificuldades lá, dessas mulheres, assim, eu não gosto das fotos que eu me vejo, não me acho bonita, não me acho fotogênica. Tem isso, ou elas vão assim mais destravadas porque elas querem aproveitar aquele momento ali, querem. Tem muito, principalmente quem tá indo pela primeira vez. Imagina, a primeira vez ela nunca se viu ali em um ensaio, ela fazendo as poses. Então a gente vai aos poucos quebrando essa trava, né? Consegue quebrar? Consegue. Consegue. Agora, eu não sei se é a experiência ou se é porque eu realmente estou fazendo o que eu gosto. É poucos minutos, a gente começa a conversar e coloca uma música que eu sempre trabalho com alguma música que vai com o tipo de foto que a gente vai fazer. Com o tipo da cliente, às vezes uma música mais leve, dependendo da cliente, uma música mais animada. Vai depender muito do estilo, né, das fotos. Mas a gente consegue quebrar isso. Nas poses, eu gosto de mostrar para cliente, vou lá e faço a pose para ela. Ela fala, coloca a mão aqui, explico por que que ela tá fazendo a mão daquele jeito. Ah, para favorecer seu braço. Ou o queixo, né, também, que tem a maioria marca aqui, né, a papadinha. Aí, Presente. aí a gente já fala, ó, o queixinho para cima, pra você ficar com o rosto mais fino, né? A cliente já vai entendendo, então se eu fizer assim, eu vou ficar mais bonito. Chega o final do ensaio, ela já tá sabendo fazer a pose. Eu falo, olha, de tal jeito, a pessoa já tá ali sabendo fazer, já tá modelo.
Já tô erguendo meu queixo. Olha o queixinho pra cima, é uma ótima dica pra fazer foto. Muito bom. Eu já vou aparecer aqui com o queixo mais elevado, porque eu abaixo a herança da minha mãe. Principalmente se for uma foto de lado, faz muita diferença pra Ah, dentro. Coloca sim. ali pra fora, ajuda com a postura. Como eu sou muito detalhista, eu vejo nos detalhes. Ai, a mão, o dedo, arrumo. Então elas vão se sentindo confiantes, né? De ver que eu tô prestando atenção nos detalhes. Maravilhoso. E assim, elas gostam do resultado? Elas se emocionam com o resultado ali quando elas pegam. Acontece muito. De falar, né? Nossa, Mara, eu nunca tinha me visto assim. É, é uma versão diferente do que a gente está acostumado a ver no celular, ou às vezes só no espelho ali de casa. E normalmente, quando a pessoa vai fazer um ensaio, ela se maquia, vai no salão, ela tira um tempo, sai ali da zona de conforto, né, do dia a dia e faz mesmo um ritual ali, né? De se maquiar, de se arrumar para fazer aquelas fotos. Então, só esse momento dela sair da zona de conforto para se arrumar, para ter um tempo só para ela, né? Quem tem filhos, normalmente está voltado ali para os filhos, deixa os filhos com alguém e aquele momento é só dela. Então, toda essa experiência já gera um sentimento, né? A foto passa a ter um sentimento. E você tem feedbacks assim de mulheres que melhoraram a sua autoestima depois das fotos? Porque eu acredito que deve pegar bastante nesse sentido, né? Talvez de mulheres que não se sintam tão bonitas, né? Uhum. Que não sejam tão vaidosas, assim, cuidadosas. Aí, sei lá, foram inspiradas de alguma forma por fazer um ensaio. Mas a autoestima talvez não tá muito legal. E aí, depois de ver o resultado das fotos, assim, melhorarem a autoestima, você já teve algo parecido com isso, assim, Sim, de feedback? sim, eu tenho inclusive veio uma história agora na minha mente de uma cliente que eu acho que foi tudo assim, aconteceu do jeito que tinha que acontecer mesmo. Era o primeiro ensaio dela e ela, uma pessoa jovem, só que a autoestima dela não era tão boa. E a gente foi fazer um ensaio ao ar livre, em uma cachoeira. E deu certo de a gente ir no mesmo carro e juntas até essa cachoeira. Eram alguns kms, então a gente demorou pelo menos 1 hora para chegar. Estrada de chão, né? E nesse caminho a gente foi conversando. E aí ela foi me contando que não estava com a autoestima tão boa, que o motivo dela fazer as fotos era esse, inclusive, né? Uma pessoa tão linda, uma mulher tão linda. E aí a gente foi conversando. Nesse trajeto de ir até o lugar conversando, ela foi se soltando. E antes ela queria que editasse o corpo, queria que tirasse imperfeições. Depois que a gente foi conversando nesse trajeto, eu fiz as fotos e fui falando isso são marcas é de vida, né? Seja uma ruguinha ou uma estria que apareceu, é a marca da sua vida ali, são suas memórias, né? E depois disso, quando ela selecionou as fotos, ela falou assim: Mara, não precisa editar. Agora eu consigo me ver ali na foto de um jeito diferente. Antes ela queria ficar perfeita nas fotos, e perfeito ninguém é, né? Então eu queria uma perfeição que não existia, de editar tudo, tirar todas as imperfeições. Depois desse diálogo, né, dela conseguir entender ali que aquilo faz parte, toda mulher tem, todo ser humano tem. Aí eu fiquei muito surpresa quando ela falou isso. Mara, você não precisa editar as fotos. Eu sou assim e eu tô me aceitando agora, né? Desse jeito. E ela relatou que a autoestima dela ficou bem melhor. Então, foi um dos relatos que me tocou muito esse, de não precisar editar, porque a maioria pede. Uhum, E tem muito isso de, tira a ruguinha, ou então uma gordurinha, né? E eu faço com bastante cuidado para não ficar artificial, faço o que a cliente pediu para ela se sentir melhor também. Mas quando eu recebi esse feedback e ela falando que não queria que editasse mais as fotos, de tirar imperfeições, aquilo ali me deu assim um- uma inspiração para continuar fazendo as fotos de feminino, que é o que eu gosto. uhum.
É o poder da autoaceitação, né? Hum. Isso é poderoso. E a pessoa se aceitar do jeito que é, né? Isso é incrível. Nossa, eu gostaria que todas as clientes tivessem esse, essa visão também de que essa cliente teve. E a gente, às vezes, Silmara, não imagina que uma foto vai ter esse poder, né? De transformar isso dentro da pessoa, né? Por exemplo, da autoaceitação, Uhum. da autoestima melhorar, né? A gente não imagina o poder disso, mas eu acredito que a foto, a fotografia, ela é muito poderosa, né? Ela deixa um recado muito poderoso. Eu acho que Sim. por trás de cada foto tem algo muito especial, né? Que seja de pessoas, que seja de animais, que seja de paisagem, como a gente estava falando, né? Sim. Hoje eu entendo que é isso, por isso que eu não cheguei mais a ficar estagnada como no passado, porque hoje eu entendo o sentido de eu estar fazendo isso. E eu escolho o que eu quero fazer, qual tipo de cliente eu quero atender, e eu vejo o sentido por trás das fotos, que é o que realmente importa. Quando chegou a um ponto de ser só uma foto, para mim, como profissional, parou de fazer sentido. Era uma foto e eu não me via naquilo, então não fazia sentido. Hoje, eu entendo que não é só uma foto. É uma história, é, às vezes um recomeço, como eu faço muito ensaio institucional, que é aquele ensaio profissional para o Instagram, Sei. né? Então, eu atendo muitas profissionais, desde nail designer, cabeleireira, dentista. Às vezes a pessoa está mudando de profissão, sempre foi uma coisa, está mudando e ali vai atrás de fazer um ensaio para divulgar aquilo, essa mudança, né? Então, sempre tem uma história por trás da foto. A foto é só ali uma pequena fração do que aquela pessoa está vivendo, mas sempre tem uma história por trás daquela foto. Você acha que a foto ela capta isso que está por trás? Consegue captar? Um pouco, né? A gente tenta captar além do padrão ali, de não fazer igual todo mundo. Porque às vezes até a cliente vem com as ideias dela, né? Entendi. Ah, eu quero fazer a foto igual essa daqui. Aí mostra. Aham. Eu sempre faço, porque quando a gente cria uma expectativa e aí a pessoa quebrar a expectativa é ruim. Mas eu sempre faço a foto que ela quer, que ela me mostrou o exemplo, né? E dou a minha ideia também. Ah, tá, agora vamos fazer assim? E faço alguma coisinha que eu vi que identificou com o estilo dela. E normalmente é essa foto que a cliente gosta. Teve uma cliente, inclusive, que chegou no estúdio falando assim: eu não quero fazer foto sorrindo. Eu não gosto do meu sorriso. E, tá bom, tudo bem. Mas lá pelo meio do ensaio, que eu já tinha ali pegado a intimidade, eu falava: vamos fazer só uma série e uma sorrindo, depois você vê qual que você gosta. E aí fazia. Eu sempre faço piadinhas, tento quebrar o clima. Ela escolheu mais da metade das fotos sorrindo. E aí ela falou assim: Mara, paguei a língua. Falei que eu não gostava de fotos sorrindo, mas todas que eu gostei eu tô sorrindo e tá tão bonita. Uhum. Então, a gente sempre tenta ir além de só a foto posada, mesmo que venha ali com a ideia certinha, às vezes a pessoa vem com a ideia, eu quero fazer foto assim, com blazer assim e tal, mas eu sempre tento colocar um toquezinho ali da identidade dela, da minha também, né, através da foto. Muito bom. Eu vi também que você faz umas fotos sensuais lá, né? Eu achei bem interessantes as Uhum. fotos, lindas, maravilhosas. E assim, as mulheres que fazem, elas são bem ousadas, né? É, esse tipo de ensaio, o que tem lá no meu Instagram são de curso. Porque do Ah, pessoal da região mesmo, né? As minhas clientes eu não posto. Que tá. normalmente quem faz é mais pessoal. Ah, entendi. É, tem alguns lá, mas é de curso, aí a modelo, né, permite, Ah, modelos maravilhosas, né? permite postar, mas das clientes mesmo, sensual, não, eu acredito que não tem
lá no feed. Depois eu vou até conferir, vai que tem, né? Quando o cliente permite, aí eu posso também, mas o foco é no feminino em geral. Então eu faço gestante, vai ter lá gestante, institucional, sensual, mas o foco são em fotos femininas, né? No público feminino. Inclusive, quando eu fiz o curso desse workshop de fotos sensuais, que tem lá no perfil algumas fotos, foi uma experiência muito legal que eu vivi. Foi um workshop em Curitiba. Eu tava assim, precisando fazer. Eu já estava sentindo que eu precisava fazer algo focado para mulher, que eu tinha participado já de curso, de congresso, mas não era focado para feminino. E eu já estava com o público feminino focada já, né? No perfil já estava 90% o público feminino. Eu sentia falta de ter alguma experiência a mais focada nisso, entender um pouco mais. E aí eu vi essa fotógrafa que eu já seguia, fazendo workshop focado em fotos femininas. Teve o sensual, mas teve também o feminino normal. E eu fiquei super encantada com o trabalho dela, fui atrás de comprar o curso. Investi em viagem, em transportada de Confresa até Curitiba. Na verdade, qualquer lugar, né? De Confresa para qualquer lugar é longe. Então você tem que passar por alguns estados, é longe, não é fácil ir. Mas eu não sinto medo de dar esse espaço, sabe? Eu sempre sinto que vai valer a pena. Esse passo vai me levar a algum lugar. E esse workshop foi desse mesmo jeito. E aí eu comprei as passagens, comprei o curso, paguei a hospedagem, planejei tudo, que eu gosto de planejar. Então, eu fiquei uns 3 meses planejando tudo. E aí, quando chegou na semana de viajar pro workshop, eu perdi meus documentos. Minha carteira com todos os documentos, cartões. Imagina, tava faltando uma semana. E aí vem o desespero, meu Deus, como que eu vou viajar? Precisa dos documentos, precisa de cartão. Cartão até que resolve o que você faz ali online, né? Mais tranquilo. E aí eu fui e liguei na companhia aérea, que eu já tinha comprado as passagens. Liguei na companhia aérea para falar, conversar. Fiz o boletim de ocorrência primeiro, que eu tinha perdido o documento, né? Na delegacia. E aí eu liguei para essa companhia aérea e a atendente que aí me atendeu falou que eu não conseguiria viajar sem o documento. E eu já tava com tudo pago. Nossa, eu fiquei sem chão. Falei, como assim eu não consigo viajar? Moça, eu tô com um boletim de ocorrência. Eu acredito que teve algum engano, mas era pra ser um teste, era pra acontecer dessa forma, porque eu fiquei essa semana inteira sem chão e perguntando pra Deus por quê. Eu paguei tudo, eu trabalhei tanto, novamente, né? Deu tanto trabalho, é tudo caro, viagem, passagem, hotel. Então eu fiquei sem chão e pensando por que que isso está acontecendo agora? Por que que eu perdi o documento agora? E quando eu fiz a ligação, ela foi muito convicta na resposta dela, sabe? Ela falou assim: não, você não consegue embarcar. Para você conseguir embarcar, você tem que ir na Polícia Federal e ver se você consegue um documento. Colocou muita dificuldade, assim, sabe? Eu pensei, então não vou conseguir viajar, eu já tava desistindo. E aí, faltando 2 dias para a data da viagem, porque eu tinha que pegar o voo em Palmas, eu tava na manicure e aí conversando com ela. Ela falou assim: mas vai, tenta até o último minuto. E aí eu falei: sabe que é mesmo? Vou tentar, porque já tá tudo pago. E aí faltavam 2 dias. E eu teria que chegar um dia antes para ir na Polícia Federal. Eu pensei, então eu vou na Polícia Federal e no outro dia ver se eu consigo esse documento. E aí eu cheguei em casa, fiz mala correndo, porque eu fui na rodoviária e perguntei quando que tem o próximo ônibus para Palmas. O moço falou assim, daqui 1 hora. meu Deus. Foi a mala que eu fiz mais rápido na vida. Ah, Eu abri a mala na cama e joguei um monte de roupa e coisas assim. Liguei pra minha mãe, falei: mãe, tô indo para Palmas agora. Pedi pro meu pai me buscar, né?
E foi uma loucura. Aí cheguei na rodoviária, fui o caminho inteiro com Fresa até Palmas orando. Pedindo, meu Deus, não deixa eu ficar, porque ia ser muito decepcionante, né? Chegar lá no aeroporto e falar, não, você não vai embarcar. E eu fui orando, pedindo, e com aquele medo de chegar lá e realmente a resposta ser não. Mas eu fui. E cheguei aí na Polícia Federal e foi realmente um engano. Quando eu cheguei lá e falei, olha, eu preciso viajar, eu tô sem documento. Aí ela perguntou pra onde que eu tava indo. E é uma viagem nacional, né? E para viagem nacional, você consegue viajar com um boletim de ocorrência. Então, quem me atendeu provavelmente achou que era um voo internacional. Ah, tá. Por isso ela me deu a resposta com tanta convicção. Ou teve algum erro de digitar o código de rastreio do voo, algo assim deve ter acontecido. Mas a resposta dela foi tão convicta que eu fiquei congelada. Eu falei, então eu não vou conseguir viajar. Era um teste. Era um teste. Eu acredito que era um teste. Hoje eu vejo como isso. Quando a moça lá da Polícia Federal falou, não, voos nacionais você consegue viajar tranquilamente. Eu olhei e falei, não acredito que eu fiquei a semana inteira questionando e com medo, e vinha um caminho, né, de um ônibus pedindo ali para Deus, Deus me ajuda, não deixa eu ficar sem ir, né, perder todo o investimento que eu tinha feito. E realmente foi um teste, porque eu cheguei lá e era só um mal entendido. Viajei, aí eu lembro que essa viagem foi uma viagem que eu fiquei mais emocionada a viagem inteira, porque desde o voo foi o mais lindo com o nascer do sol. E aí eu choro, eu sempre choro viajando. Eu tinha visto um vídeo de um trem, de uma viagem de trem, muito linda no Brasil. É assim, uma das 10 viagens de trem mais lindas do mundo é no Brasil. Uau. Nossa, que lindo! Eu tinha favoritado aquilo, salvo lá no Instagram. Um dia, quem sabe, eu conheço esse lugar. E aí, quando eu tava organizando a viagem, eu descobri que era lá, no lugar que eu ia fazer o workshop. Não. De Curitiba para Morretes. E aí eu vi o cuidado de Deus em cada detalhe. Gente, mas eu salvei esse rio tem alguns dias e é o lugar que eu vou. Como assim? Que Se fosse incrível. para eu ir só para viagem de trem, eu não teria ido. Aham. Então foi coincidido de ser na mesma cidade do workshop. Amei. E a viagem do trem também tem uma outra experiência. Eu cheguei, eles só estavam tendo passeio final de semana. E eu só tinha um final de semana lá. Então era uma única oportunidade de conseguir fazer a viagem. E aí eu cheguei lá, não conhecia como era, não consegui pedir online. Quando eu cheguei, tinha uma fila gigantesca pro trem. Tinha tanta gente, eu falei, não, não é aqui, deve ser engano. Era todo mundo para ir nesse passeio do trem, é um passeio muito famoso. E aí eu cheguei na bilheteria, tinha uma fila enorme e já tinha gente esperando lá há muito tempo. Até chegar a minha vez, a moça olhou para mim e falou assim: moça, não tem mais passagem. Aí eu já comecei a ficar muito triste. Eu não acredito que eu vou chegar até aqui e morrer na praia, né? Nadar e morrer na praia. Aí ela falou. Eu falei assim: qualquer vagão, se tiver uma vaguinha só pra mim, não pode ser do lado de outra pessoa, não tem problema. Aí ela foi lá, vou ver. Aí foi lá no fundo, consegui um assento. Era o que tava sobrando, o último assento. Tinha mais gente atrás de mim. Então tinha muita gente procurando, não tinha espaço pra todo mundo. E eu consegui embarcar. Eu lembro que as moças que estavam atrás de mim ficaram lá, não, não tem. E elas não conseguiram embarcar mesmo. Agradeci muito a Deus, porque era a única Sim. oportunidade que eu tinha mesmo. E foi, assim, uma experiência sobrenatural nesse trem. Ele passa. Tem um caminho que ele passa entre as árvores. É a Mata Atlântica. Ai, eu tô com medo de falar errado, mas acho que é. Passa no meio dessa floresta linda. E é um trilho que você não vê as bordas dele, parece que você tá flutuando na floresta, assim, Sim. nas árvores lá embaixo. É perfeito. Aquele dia ali parece que realmente eu tava, assim, sendo segurada por Deus, sabe? Que eu tava ali naquele trem porque ele permitiu, que aquele passeio ali foi todo guiado. E eu me sentia bem conectada, assim, um dos momentos que eu vivi nessa viagem que eu me senti tão conectada. Nossa, que incrível, que experiência maravilhosa. Essa sensação que você teve no trem,
a sensação, não é a sensação, é a realidade de como Deus cuidou de você nesse processo todo, né? Uhum. Desde quando você tinha perdido as suas coisas e ele te levou ali, te Sim. conduziu até onde você tinha que estar, né? Que é fazendo o curso, que é estando no lugar que você tinha favoritado ali pouco tempo antes. Que Uhum. incrível, que cuidado de Que às vezes Deus, a gente né? vê alguma coisa e só pensa, ai meu Deus, eu quero ir nesse lugar. E talvez a gente pense que ele nem tá ouvindo, né? É só um desejo, a gente deseja É, tantas coisas, sim. mas ele tá assim, nos detalhes, nos detalhes. Esse do trem mesmo, pra mim, foi uma demonstração de cuidado mesmo nos detalhes, porque eu só tinha pensado, que lugar lindo, quem sabe um dia. E tava E tão foi muito perto. rápido. Aham. Logo tava. E eu consegui o último assento também. E tudo isso foi uma forma de demonstrar mesmo que Deus estava cuidando dos detalhes. E assim, se você tivesse lembrado o que Deus tinha feito lá, é, no boletim de ocorrência, né? Que mesmo com o boletim de ocorrência você iria embarcar sem nenhum problema. Chegou ali, recebeu um não, que não ia, o coração não precisava entristecer. Deus vai dar um jeito de eu ir nesse negócio aqui, porque ele não me trouxe aqui à toa, né? Não Sim, precisava nem ter insegurança no sim. E coração, a gente ainda tem, né? Porque né? na hora que você recebe um não, dá uma baqueada, né? A gente ainda é falho e fica com medo. Mas aí nesse momento, no momento que a moça lá da Polícia Federal falou assim, não, você consegue sim. Eu entendi que era, eu tinha que confiar. Foi de última hora que eu virei a chave e falei, eu vou sim, eu vou até o último momento, mas por pouco que eu tinha desistido. Não, e eu achei interessante assim, a manicure, Uhum, né? sim, ela É a foi uma grande cabeça dela de influenciadora. falar assim, ah, vai de qualquer jeito, né? Você Vai já que dá pagou tudo, certo. vai até o último Aham, minuto, até bater lá e falar, deixa eu entrar, não vou. aham. Pelo amor de Deus, me deixa entrar. Muito legal o que ela Foi, falou, assim, né? foi. Inspirada mesmo. E você, né, de aceitar também essa loucura, né? Porque Foi seria uma fazer a mala loucura, ali na né? correria. Em uma hora tinha que estar na rodoviária. E esse trajeto também de ansiedade no ônibus. Mas hoje eu vejo que foi um teste mesmo, assim, uma prova de fé também, de ir mesmo com o não. E deu tudo certo. E foi uma viagem Interessante. incrível, que fica assim, é marcada para mim, além de um congresso, além de conhecer um lugar novo, as experiências, né? Desde o voo até o trem, tudo foi uma experiência assim com Deus. É, o aprendizado, né? Ele queria te dar uma lição ali. E é o que eu queria estender para quem está nos assistindo, Silmara. Quantos nãos a gente já recebeu que nos paralisaram, Uhum. né? Que nos impediram de fazer as coisas, né? Porque às vezes é muito fácil a gente desistir com os nãos. É fácil a gente desistir com os nãos, né? Todos Sim. nós. É porque dá medo de você arriscar, de você pensar, de você se frustrar de novo, de receber outro não. Então, os nãos na vida às vezes nos paralisam muito, mas a sua experiência nos mostrou hoje que, mesmo com os nãos da vida, a gente pode continuar seguindo em frente e, quem sabe, o resultado vai ser muito promissor, vai ser muito positivo, né? Mesmo a gente insistir com os nãos da vida, né? Você teve uma experiência maravilhosa, um aprendizado incrível, né? De não ter aceitado os nãos, né? Sim. E na verdade, após esse não que veio a melhor parte, né? Tanto ali quando eu tive os meus equipamentos furtados, que poderia ser um momento de desistir mesmo, né? Ah, agora eu não tenho os equipamentos, vai demorar muito para conseguir de novo, então talvez seja um sinal para parar, mas eu nunca vi assim. Por mais que eu fiquei desmotivada, em algum momento eu pensava, eu tenho que sair daqui e voltar para ativa de alguma forma, só não sabia o jeito. Uhum. Mas o Espírito Santo me mostrou, né? Lavando louça, ouvindo louvor, foi onde eu virei a chavinha também. E sempre após esses nãos, quando você dá o passo, mesmo com não, vem a recompensa depois. Porque a melhor fase profissional que eu vivi foi depois desse não, dessa queda de perder os equipamentos. Quando eu me reergui, foi a melhor
fase praticamente que eu tive, porque foi onde eu tive mais clientes, foi onde eu consegui trabalhar com mais qualidade, tendo uma funcionária para me ajudar, foi onde eu consegui ir para congressos, né? E alcançar lugares que eu não tinha alcançado ainda, igual o não da viagem para Curitiba. Né? Eu poderia ter aceitado o não e ficado em casa também, só chorando, porque eu já estava ali pensando, eu vou passar o final de semana chorando, que era o final de semana para eu viajar. Aham. E aí, no último minuto, com a palavra da manicure, eu fui lá e corri atrás do sim, né? Porque o não eu já tinha. Mas eu fui correr atrás do sim. Manicure, a gente te ama. Sim. Ai, Ah, foi você foi mesmo. incrível, maravilhosa. Continue assim. É, você teve medo na sua vida, sim, Silmara? Muitos medos. Medos que te paralisaram de fato e que te impediram de arriscar o novo, arriscar algo melhor? Ou você se caracteriza assim, se qualifica como uma pessoa que sempre foi corajosa, que sempre arriscou, que teve essa ousadia? Eu acho que medo a gente sempre tem quando é algo novo, né? Medo do desconhecido. Quando vem, por exemplo, quando eu fui mudar de nicho para de ensaios infantis para feminino, que era o que eu queria. O medo me acompanhou por um bom tempo, eu sempre ficava ali questionando, mas e se, vem o medo de não dar certo. Só que Deus sempre me abençoa para conseguir vencer esse medo, ou ir com o medo mesmo, às vezes, né? Vai com medo mesmo e sempre que a gente ultrapassa essa barreira de romper o medo, tem algo bem melhor depois, né? O medo ele realmente trava. Eu acredito que se eu tivesse ficado travada lá na época de fazer os ensaios que eu não me identificava, eu não teria chegado até aqui, eu não teria alcançado essas experiências, né, que a gente acabou de conversar por causa do medo, mas eu tenho até hoje medo de fazer algum passo maior. Sempre vem o medo, um friozinho na barriga, mas eu acho que a gente tem que tentar vencer esses medos. Ah, você me inspirou agora, com certeza. Eu já vou logo eu vou refletir assim. Tem alguma área da minha vida que eu tô tendo medo de alguma coisa, pois eu vou logo colocar isso assim para andar, sabe? Uhum. Porque foi inspirador. É interessante a gente pensar assim, sobre o medo. Você falou uma coisa forte. Sempre que a gente eu não vou saber falar exatamente como você falou, mas o sentido é sempre que a gente ultrapassa a barreira do medo, tem algo melhor. Aí eu fiquei É. pensando, legal isso. Porque assim, nunca aconteceu de eu estar com medo, né, passar aquilo e me decepcionar. Que a gente sempre tem o medo da decepção, né? Aí se eu deixar de fazer e eu perder cliente? E se eu for chegar no aeroporto e a aeromoça, a atendente, não deixar eu entrar no voo? Mas quando você tem um ato de coragem, aquilo é recompensado de alguma forma. Foram as experiências que eu tive. Sempre quando eu rompi essa barreira do medo de começar a fotografar do nada. Agora eu sou fotógrafa, e abri o Instagram, de contratar uma funcionária no meu momento de mais fragilidade, de dar esses passos assim, de romper essa barreira mesmo, sempre foram momentos decisivos para eu estar aqui. Maravilhoso. Ó, guardei. Com muito carinho e atenção também. Tem uma frase, inclusive, que eu vi esses dias no Instagram que fala assim que não é tentar para ver se dá certo, é fazer até dar certo. Aí faz toda a diferença, né? Uhum. Porque foi exatamente assim a minha história, né? Na fotografia. Eu não via como uma tentativa. Quando eu visualizei como uma profissão que eu ia ser fotógrafa, eu não via como, vou tentar ver se dá certo. Não, eu sou fotógrafa. Eu fiz o curso difícil. Mas eu vou me estudar mais, então eu vou ter que me dedicar mais para isso, para fazer dar certo. É fazer até dar certo.
Muito bom, lição pra gente, né? Pra todos nós. Sim. Você é mamãe. E parece que você foi mãe bem jovem. Fui. Com quantos anos? Eu fui mãe aos 18. É, eu me casei aos 17, Nossa, bem jovem. novinha. Ali criada na igreja, normalmente, né? Influenciado a casar jovem. Hoje em dia já tá um pouco mais tranquilo, né? Mas antigamente era um pouquinho mais cobrado isso. Então, eu casei jovem, aos 17, tive a Alice um ano depois, aos 18. E hoje ela tá com 9 anos, uma mocinha. É, Quando ela tava com 5, eu divorciei, né, com o pai dela, a gente decidiu separar. Mas ela tá linda. Não me arrependo de ter tido ela jovem, assim, porque é uma pergunta que vem, né? Você se arrepende de ter sido mãe jovem ou na época foi uma bênção mesmo. Eu não vi como algo ruim, vi como uma bênção de Deus. E realmente filho é bênção, né? Eu ainda não tenho, mas eu sei que é uma bênção. E assim, eu acho que não tem. Você não tem que se arrepender, e nem nenhuma das mamães, de ter filho nova, porque eu sou velha, não tenho filho e me arrependi de não ter tido mais nova, porque agora eu já tô velha mesmo. E eu acho que a Mas experiência não tem hora certa. é verdade. Não, isso eu sei. Definitivamente não Não tem existe. hora certa. Nem Aham. porque quando a pessoa tá jovem, ela fica pensando, não, mais velha, quando tiver Isso. tudo certo. Mas nunca vai estar Não, tudo certo, não, né? Então a gente fica esperando o momento certo. Não tem. não. É quando vier, é a hora É certa. uma bênção, É, quando vier é uma bênção. E assim, você vai ter tempo, ainda muito jovem, de desfrutar da sua filha e ela tá, né, sim. ela vai estar grandona, assim, e você muito jovem Eu já ainda para vejo isso porque aproveitar. eu sou baixinha. Ela já tá aqui passando meu ombro. Aham. Então, eu acredito que logo, logo ela já me passou, já vai estar ali quase uma colega, né? Mas já a gente tem um relacionamento bem assim, de amizade, além de mãe e filha, a gente é bem amiga mesmo uma da outra. Que gracinha. Eu vi um vídeo seu, inclusive foi o vídeo que eu te encontrei, que eu te conheci, que você fez o estúdio pro Natal, né? Sim. E aí eu vi também você com ela lá fazendo um ensaio e tal. Não sei nem se foi no mesmo vídeo ou outros vídeos que eu fui assistindo. Eu Eu postei uma acredito que é o mesmo. sequência, Isso, maravilhoso aqueles vídeos. E aí eu vi toda linda, né? Mas é muito uma linda. princesa, não é? Aham. Nossa, o cabelão grandão, linda. A mãe, né? Mãe babona, então é uma boneca. Qual a melhor parte da maternidade? Olha, pra mim, como veio muito cedo, foi a maturidade. Eu amadureci muito mais rápido, né? Eu comecei a ver a vida de uma forma diferente, além do meu próprio umbigo. E eu aprendi muito sendo mãe. Eu acho que é isso. A maternidade me ensinou muito a olhar para ela, a deixar de pensar só no melhor para mim, né? Porque até um certo ponto da vida a gente tem muito egoísmo, né? O mundo gira em torno de mim, pensa só em si mesmo. E com o filho acaba isso. Você volta ali o olhar pro filho, o melhor para ele. Então, a maternidade me amadureceu muito. Aí você coloca aquele serzinho em primeiro lugar e aí você fica ali em segundo, né? Necessidades primeiro É, dele, vamos cuidar mais, tem né? fases e fases. A primeira fase é totalmente voltada ali. Os primeiros 2 anos da Alice foi totalmente voltado para ela. Tanto que eu comecei a fotografar quando ela tinha 2 anos. Aí já coloquei ela para ir na creche. Foi quando eu comecei a fotografar, conciliava ali, né, o horário que ela estava na creche, eu ia fotografar. Hoje a sua rotina de trabalho ela é muito intensa ou você consegue equilibrar bem isso assim para os cuidados com ela, para o tempo com ela, ou é bem desgastante a sua rotina, Silmara? Hoje eu consigo controlar mais a rotina. No início, não, porque no início todo cliente que vinha,
eu sentia necessidade de atender para ter clientes, tinha medo de perder o cliente, então, independente do horário, fazia. Hoje eu já consigo controlar a minha agenda, escolher os dias que eu vou trabalhar ou não, né? Agora, final de ano, eu trabalho muito final de semana, né? Sábado, sexta, sábado, sempre tá cheio, sessão de Natal. Graças a Deus tá sendo um sucesso, a decoração tá fazendo muito sucesso. E a maioria das pessoas querem ir no final de semana, porque trabalha a semana inteira e é o momento que ela tem livre para poder ir lá no estúdio fotografar. E tem que reunir a família, né? Então, marido, filho, todo mundo tá no mesmo horário em casa, é no final de semana. Então, eu acabo trabalhando muito no final de semana, porém, no início da semana é tranquilo. Aí eu vou conciliando assim. Quando eu trabalho muito no final de semana, na segunda-feira eu tiro o dia para ficar em casa, ficar tranquila. E assim vai dando certo. A gente vai equilibrando, né? Ela cobra muito de você ou é aquela menina mais tranquila, assim? Hoje ela já entende mais. Já teve época que ela queria e não entendia muito. Quando é mais novinha, né? Você explica que tá trabalhando. Mas agora, mais velha, ela já entende, pergunta onde que vai ser? Vai ser no estúdio? O meu estúdio é na frente da minha casa. Ai, que legal. Então favorece muito, Uhum, né? Agora que ela tá mais velha, eu vou lá, faço um ensaio, vou lá em casa, faço um lanchinho para ela e volto uhum. pro estúdio. E então é bem mais tranquilo, por ser na frente de casa e por ela estar mais velha, então ela entende bem. E a gente combina também. Tipo, sábado eu vou trabalhar o dia inteiro, mas no domingo a gente vai fazer alguma coisa juntas, né? Assistir um filme ou passear em algum lugar. Então ela já entende, é compreensível. Muito bom, gostei. Eu queria passar para o nosso momento Florinda. Nosso momento Florinda. Eu vou fazer algumas perguntinhas para você e você me responde aí o que que vem na sua cabeça. Você já foi inspirada por alguma mulher? Sim, a mulher que vem na minha mente de inspiração, assim, é primeiramente a minha mãe, dentro de casa. Ela que me influenciou a frequentar a igreja, né? A ter ali esse primeiro contato com Deus. E como mulher mesmo, auxiliadora no lar, ao lado do meu pai toda a vida, fazendo o melhor assim por mim, pelo meu irmão, se dedicando a dar o melhor mesmo, trabalhando e não teria como ser outra pessoa a não ser ela, minha maior referência. As mulheres da minha família são referência para mim, minha avó, minha tia Nivalda, que são falecidas, foram mulheres assim inspiradoras. A minha avó na igreja, ela faleceu assim já bem idosa e ela ia para oração todos os dias. Falava que estava orando pela gente. Então, assim, minha avó é uma mulher inspiradora. Quem conhece ela fala a mesma coisa. A minha tia Nivalda também, que foi, assim, uma mulher fora também, assim, da rota. Ela teve uma infância como todos os meus tios, minha mãe, meu pai, sem estudo, e ela mais velha decidiu estudar, se formar, fez mestrado, fez assim vários cursos e isso bem mais velha. As pessoas olham e falam: "Ah, mas você já tá velha para estudar". E ela ia e eu sinto muito orgulho assim delas e me inspiro nelas. Que lindo. Como que você gostaria de inspirar mulheres, Silmara? Eu acho que com as experiências que eu tive, eu gostaria de inspirar a acreditar nos seus sonhos. Olhar lá para a câmera, né? Acredite nos seus sonhos. Às vezes a gente fica com medo, paralisa, né? Igual a gente estava conversando, o medo paralisa a gente em alguns momentos, mas esse próximo passo que você der, depois do medo, tem uma recompensa. É onde você vai chegar no objetivo que você quer. Talvez seja o passo que está faltando, né? É onde a gente fica paralisado. Então, eu gostaria de inspirar mulheres a acreditar nos sonhos que ela tem. Às vezes tem vontade de empreender ou vontade de tentar uma outra profissão, não está feliz na profissão que está.
Então, acredite nisso e dê o próximo passo. Poderoso isso. Eu gostei. Isso vai ser a sua marca principal. E você vai inspirar mulheres assim, com certeza. Tá dito. Que conselho você daria para os homens? Para os homens, que eles sejam a base do lar. Uma base. Eu acredito que para uma construção ter uma boa estrutura, depende ali da base, ser uma base firme. Então, seria isso, ser uma base firme. Muito bom, gostei. Homens sintam-se encorajados a ser bases fortes, fortalecidas. E a Bíblia fala, né, que a casa que ela é construída na rocha vem, né, Sim. a tempestade e E não abala ela se ela, mantém. né? Sim. Então, A a que é construída na estrutura areia, ali vai fazer toda a diferença, né? exatamente. Qual o seu momento florinda? O momento florinda seria o momento que você considera que está florescendo. Teria esse momento? Tem. Não é no profissional. Acho que o profissional, eu já tive uma fase decisiva, então eu tô numa fase leve com o profissional. Eu acredito que eu estou florescendo na minha feminilidade. É um momento assim que eu tô conseguindo me permitir viver a feminilidade. Teve uma época, né, quando eu tava muito focada no profissional, que a gente acaba indo um pouco pro masculino, né? Eu quero fazer, eu vou fazer, eu consigo, eu não preciso de ajuda. Já teve essa fase. E não é nem perceptível isso. É porque você vai se blindando ali, tentando ser forte, tentando fazer tudo, que eu acabei indo muito pro lado masculino. E até eu entender isso e vir pro feminino, entender o meu lugar, entender que eu posso estar aqui, foi um processo. Então, acho que eu estou florescendo nisso, na feminilidade, em poder viver isso. E isso reflete em tudo, né? Na vida pessoal, na maternidade E com certeza no seu profissional também. também. Tem tudo a Com muito ver. mais leveza hoje. Sim, entendendo essas mulheres, né? Sim, Passando isso para as mulheres. Nossa, acho que tem tudo a ver. tem mesmo. O que você gostaria de parecer com Jesus? Tem alguma coisa que você olha para ele e fala assim, eu queria isso. Ai, Jesus foi um homem muito admirável. Ele me inspira a ser uma pessoa melhor, no geral. Eu gosto de ler passagens, né, dele. Ou assistir, tem uma série também Ah, que o eu... The Chosen. Nossa, é muito bom. É. E ver que ele foi um ser humano, né? Então, é inspirador, a trajetória dele em si é inspiradora. Mas tem um versículo que eu gosto, que ele fala assim: aprendei de mim, sede manso e humilde de coração. Então, eu gostaria de me parecer com ele nisso, em ser mansa e humilde de coração, na mansidão. Seria isso. Se tiver que escolher alguma coisa, né? Aham. Acho que você está no caminho certo, porque quando a gente fala com você, você transmite essa mansidão pra Ai, gente. amém. Muito bom. Eu queria te presentear com uma Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, você vai ficar muito à vontade para presentear alguém com essa daqui, tá bom? Não precisa ficar com ela se você já tiver, porque a intenção é que mais pessoas elas tenham acesso à palavra de Deus. E eu deixei um versículo aqui, esse eu deixei para você. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Josué 1:9. Lindo esse versículo. Seja forte e corajosa. Ah, lindo, lindo. Tinha que ser esse mesmo. E eu vou ficar com a Bíblia, porque a minha eu já presenteei. Ah, Então, estou saindo o momento. que legal! Vai ser a minha nova Bíblia. Agora, muito obrigada. Um ótimo presente.
né, a Bíblia, a palavra do Senhor. Silmara, eu queria muito te agradecer por ter vindo até aqui, por a gente ter conversado, por você ter se disposto, né? Sem me conhecer, você aceitou o meu convite. Eu fiquei muito lisonjeada, muito feliz por isso. Muito obrigada. Você é uma mulher que, quando eu te vi, me inspirou, por isso você está aqui hoje, inspirando outras mulheres e homens também. Eu espero muito que Deus ele amplifique essa mulher que você é para outras mulheres se inspirarem através de você, em você, que ele te cada dia mais te coloque mais corajosa, uma mulher mais forte, sem travas do medo, né? Sim. Que essa seja a mensagem mais poderosa para você inspirar mulheres, essa que você passou aqui, principalmente para mim hoje, mas que você seja essa inspiração para muitas outras mulheres, né? Sobre o medo, da gente enfrentar os nossos medos, a gente não ser paralisado por eles e para a gente sempre viver o melhor que tem por trás do medo. Essa mensagem ela é muito poderosa e você deixa ela muito forte Sim. para mim e em mim hoje. Ai, E eu que espero bom. que em todas as mulheres e os homens também que estiverem nos assistindo aqui. Então, meu muito obrigada por você ter compartilhado um pouquinho da sua história, da sua experiência com a gente aqui hoje, tá? Ah, eu agradeço pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada e surpresa, porque, igual você falou, a gente não se conhecia. Então foi uma surpresa para mim, mas eu abracei. No primeiro momento que eu recebi, eu já aceitei. E eu sabia que tinha algum motivo por trás, não era à toa aquele convite. E a mensagem realmente que eu gostaria de deixar é a que você falou, que quando vier o medo, a gente pare um pouquinho e pense, por que que eu tô com medo? Sempre o medo vem quando é algo maior, um passo maior que a gente está dando, e às vezes é aquele passo que está faltando para a gente conquistar o objetivo. Muito obrigada. Forte isso. Eu que agradeço demais, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Que vocês se sintam abraçados pela história da Silmara, por todas essas experiências que ela compartilhou aqui. Que você não tenha medo e que, mesmo se você tiver medo, você dê o próximo passo para você descobrir o que tem além do medo, né? Essa mensagem poderosa que a Silmara deixou para gente. Eu quero muito agradecer a companhia de todos vocês que estiveram com a gente aqui. E eu espero você no próximo Florinda. Fiquem todos com Deus e até o próximo.